Boa noite. A manchete do nosso jogo de palavras centra-se no voleibol. Ao seu comando, Carlos Dias, atleta, selecionador nacional e treinador do Sporting Clube de Braga, que nos vem falar de si e da sua paixão pela modalidade. Olá, boa noite, Carlos. Boa noite, como Obrigada está? por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar por te perguntar como é que chegou ao voleibol? Por um convite de um amigo na rua. Alguém me, chamado Oscar, alguém me convidou e disse: olha, vai haver treinos de recrutamento na Grundig, na Associação Grundig, queres vir? A minha irmã já jogava, eu já tinha visto 2 ou 3 treinos, de vez em quando ia lá buscá-la, e decidi experimentar. Pronto, e foi mais ou menos assim. Então foi assim uma coisa low profile que Não se propriamente, converteu não como? propriamente, porque a primeira experiência foi interessante, porque eu tive tanta dificuldade na aprendizagem inicial, porque eu já era grande, já tinha 15 anos, já era muito grande, já tinha a altura que tenho quase hoje, e era bastante mais magrinho. Isto foi há 30 quilos atrás, mais ou menos. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que eu tive muita dificuldade e acabei por gostar da modalidade por isso mesmo, porque foi desafiante. Então não se sentiu um talento nato? Não, de maneira nenhuma. Treinei muito para aprender. Então quando é que começou a acreditar? Eu tive uma experiência muito interessante que foi a Associação Grundig, foi o início da minha atividade enquanto atleta de voleibol. E eu olhava para o jogo como os meus amigos. Os meus amigos estavam lá e, portanto, eu fui ganhando amigos, fui construindo amizades e, portanto, fui fazendo assim o início da atividade. Deixou-se ir também pelo sindicato dos amigos? Exatamente. E depois, quando aos 18, 19 anos entrei na faculdade e fui jogar para Leixões, o paradigma mudou um pouquinho, porque enquanto que eu encarava o vôlei como para estar com os meus amigos e jogar um vôleizinho e estar entretido com uma modalidade que eu gostava muito, apesar de ter tido um treinador espetacular, quando passei para o Leixões, o paradigma mudou-se completamente. Passou a ser uma observação um bocadinho mais intensa da modalidade. Mais profissional? Sim, mais profissional, mais treinos. Eu cheguei a treinar 2, 3 vezes por dia. Entrei na FCDF na altura, FADEUP agora, mas Certo. FCDF na altura. E, portanto, a associação existente entre eu ser atleta e ser estudante de Educação Física de Desporto fez-me acreditar e fez-me olhar para a carreira desportista, enquanto desportista, de uma forma muito diferente. Então o desporto já estava na gênese também da sua formação? Mesmo que não desse Sim, atleta, não. saberia que o desporto faria parte da sua vida? Eu nunca olhei para o desporto, nunca, até aos 15 anos, nunca olhei para o desporto como um lado profissional, digamos assim. Aliás, até aos 18, 19 anos. Eu joguei muito futebol, joguei muito futebol de rua, joguei muito no clube, joguei, enfim, como qualquer português, o futebol é a primeira experiência. Claro. Depois, o vôlei surge desta forma e, de facto, acabei por me associar à modalidade, porque também tenho uma vantagem em relação a muita gente, que sou grande e, portanto, grande relativamente. Essa característica física, no fundo, é uma vantagem. O vôlei é uma modalidade cuja altura tem uma certa relevância, tem uma certa importância. Quando é que o Carlos diz assim, eu vou ser atleta, vou viver exclusivamente disto? Não, eu nunca pensei dessa forma. Nunca? Nunca. Eu nunca... Foi sempre complementar várias áreas? Sério. Como é que geria? Eu dediquei-me à modalidade porque nos primeiros treinos eu tinha alguma dificuldade porque era muito grande e alguém se riu de uma má execução que eu fiz. E eu olhei para trás e pensei assim, eu vou aprender a jogar isto. E, portanto, dediquei-me mais que todos os outros. Treinei mais que todos os outros, se calhar. E de facto, por ser grande e por ter uma vontade bastante forte de aprender e de desafios, eu gosto de desafios. Então, o Carlos é o tipo de pessoa que na adversidade diz, não, eu vou fazer e vou vencer. Não se deixa desmoralizar. Provavelmente poderia acontecer com outra pessoa qualquer. Exatamente. Para mim foi uma motivação. Foi a adversidade e o facto de ter tido dificuldades. E eu olhei para isto como uma oportunidade. Eu vou aprender a jogar. E levou sempre assim? Sim, sempre. Ao longo da sua carreira? Sempre. Eu sempre tive muita dificuldade, entre aspas, não é? Nas equipas onde entrei, porque eu comecei muito tarde. Eu comecei aos 15, 16 anos e, portanto... É expectável que se comece quando? A partir dos 10, 11 anos é o ideal.
Até lá, o ideal não é para aprender a jogar voleibol, é aprender a manusear a bola, porque o vôlei é uma modalidade muito difícil de aprendizagem, mas depois de enraizada é um jogo super interessante. É um jogo desafiante, com muita velocidade, com muitos desafios, com muitos pontos porque é confinado a um determinado espaço, com muitos pontos de velocidade de decisão. A decisão tem que ser acertada o mais rapidamente possível. Isso é muito interessante analisar. É muito desafiante também. É muito desafiante. Além de um coletivo que, no fundo, é sempre o mesmo, não é? É sempre o mesmo, mas é a modalidade mais coletiva que existe. Porque, Sério? claro, então, se eu para dar o terceiro toque e para finalizar a jogada, tenho que dar um primeiro e um segundo até chegar a mim, não é? Sim, tem que partilhar as jogadas até ao terceiro, não é? Não posso ser eu, pego na bola, sou o Cristiano Ronaldo, faço tudo, marco gol, está feito, vamos embora. Obrigatoriamente tem que partilhar. Exatamente, e é um jogo de acumulação. Não chega só a fazer uma vez as coisas, tem que ser feitas pelo menos 25 vezes, que é para tentarmos ganhar 25. Então há um período de maturidade que o Carlos, no fundo, ultrapassou. Claro. E que se viu obrigado, como nós dizemos na música, a acumular. Uma das grandes vantagens do jogo de voleibol é que ele ensina muito para além daquilo que nós estamos a fazer. Ensina a observar, ensina a partilhar, ensina a comungar comportamento. Aliás, não é por acaso, a gente me diz, o voleibol é um bocado especial porque as pessoas juntam-se muito, quando fazem um ponto, juntam-se muito. Isto é um aspecto fundamental no jogo. É um jogo coletivo e quando nós nos juntamos, sentimos a energia de cada um e procuramos fazer com que isso seja realmente uma força. As boas equipas constroem-se com o coletivo. Havendo um ou outro elemento que possam eventualmente não ter essa condição máxima, não é? Mas tentamos apoiar e colmatar as dificuldades das equipas com esse tipo de comportamento. No fundo é preciso uma busca de uma sinergia entre a equipa, não é? Certo. Se ela não existe... Compensar. Por exemplo, vamos ver uma situação. Há personalidades que provavelmente não são compatíveis e no voleibol vai-se notar. Isso, nota-se. Imagina o primeiro toque de uma equipa. O primeiro toque de uma equipa pode ser afastado da rede. Tem que vir um distribuidor, buscar a bola, para tentar colocar a bola próxima da rede para haver uma finalização da jogada com mais probabilidade de sucesso, não é? Certo. E isto chama-se compensação. No voleibol isso existe muito. Eu posso ter um mau procedimento e, se calhar, o meu colega a seguir vai compensar aquilo que eu não consegui fazer bem para termos todos sucesso. Então é preciso uma capacidade de análise do próprio jogo em loco e em permanência. Sempre. E rapidamente. E com muita velocidade. O jogo é muito rápido. E o Carlos sentiu que poderia estar ligado ao voleibol para lá do seu trabalho enquanto professor ou profissional ligado ao desporto? Sim, sim. A partir do momento em que eu entrei na faculdade e comecei a entender o jogo com outra visão, não é? Nós aprendemos o jogo enquanto jogadores, divertimos-nos muito. A componente lúdica inicial, não é? Divertimos-nos muito e, portanto, aquilo acaba por ser um jogo entre amigos. E eu, de facto, olhava aqui na Associação Grundig como um jogo de amigos, certo. Muito importante para mim. E quando cheguei ao Leixões pela primeira vez, com 19 anos, vindo a viver lá sozinho e pronto, com alguma dificuldade em torno disso, senti que ali vivia-se para ganhar campeonatos, não é? Que era completamente diferente. A rivalidade era grande entre os jogadores, a amizade existia, claro, mas a rivalidade era completamente diferente. Eu vivi na Grundig momentos de partilha no café, por exemplo, após o treino, espetacularmente ricos a todos os níveis, e depois passei para o Leixões e não tinha isso. Tinha o treinar, ok, íamos para casa. E a competitividade estava lá presente também, sempre. Não é? Mas a amizade tinha que estar permanentemente. Eu, no princípio, tive alguma dificuldade de adaptação. É muito interessante a forma como um jogador tem que se ver nesse contexto e ao mesmo tempo, saber lidar e gerir a ambição própria e a globalidade da equipa, sabendo que provavelmente até quererá uma pessoa que é atleta ser melhor do que o parceiro. Sim, isso existe sempre. A individualidade é importante, não é? Claro que sim. Mas a dependência de um grupo é muito grande no vôlei. Muito grande mesmo. Não conseguimos fazer nada sozinhos.
Não podemos dar 3 toques, portanto, só podemos dar um. A partir daqui dependemos muito também dos outros e isto aprende-se muito no treino, no jogo, propriamente no jogo. E isso transforma para lá do jogo, exatamente, extravasa para além do jogo, extravasa para a vida, que é nós vivemos intensamente cada ponto, como é óbvio, mas dependemos uns dos outros. E isso é fundamental, aprender que na vida também é igual. Como é que a sua carreira evolui de forma a chegar à seleção? Quem é que olha para si e diz, é o tal? Não, eu não sou o tal, eu nunca fui o tal. Fui sempre... Foi um dos tais, não é? Fui sempre uma pessoa de trabalho. Tem 23 internacionalizações, portanto foi um dos tais. Não, eu fui chamado para a seleção pela primeira vez aos 21 anos. Ainda no Leixões? Ainda no Leixões. Eu fui para o Leixões porque fui estudar para o Porto. Certo. Ok, foi mais ou menos isso. Fui estudar para a FQDF na altura e portanto, fui jogar para o Leixões. E acabei por olhar para a modalidade com um aspecto, uma visão completamente diferente. Pronto, e depois, claro que a ambição de me tornar cada vez melhor, de tornar cada vez mais apto para jogar fez do processo de treino um processo contínuo, um processo intenso. Aproveitei muito também da informação que fui tendo enquanto professor, na minha formação enquanto professor de Educação Física e de Desporto, que eu fiz a especialização de voleibol. Portanto, tive o professor Carlos Moutinho, que me despertou também para o interesse de conhecer mais e aprofundadamente a modalidade, e depois esse lado complementar entre o ser jogador e o começar a olhar para a modalidade como treinador e como pessoa interessada, sabendo um pouquinho mais teoricamente e por aí fora, portanto, fez com que eu olhasse para a modalidade como uma das minhas paixões. O Carlos, de alguma maneira, dedicou-se, fosse no plano académico, profissional ou educativo, ao voleibol. Passou sempre a partir dos 15 anos. A partir dos 15 anos é a minha vida, é a bolinha no ar. Isso é muito giro. Como é que chega ao Braga? Eu sou de Braga, portanto, eu fui estudar para o Porto, eu vivi em Braga, e quando vim para Braga viver, eu detesto trânsito. Então já não gosta de Braga? Agora começo a ter alguma dificuldade em gostar de algumas zonas de Braga. Mas a ideia foi, quando eu vim viver para Braga, novamente, eu vim viver para Braga porque tinha interesse em regressar à minha cidade, porque eu gostava mesmo de Braga, e gosto de Braga, gosto mesmo muito de viver em Braga. E, portanto, aquilo que eu fiz foi, eu criei as minhas raízes em Braga, portanto, saí por um período de 9 anos e depois regressei, logo que casei, regressei a Braga, porque era, na altura, bastante mais barata a vida, os apartamentos eram bastante mais baratos. E era bom viver em Braga, não é? E ainda é bom ainda é bom viver em Braga, mas naquela altura ainda era um bocadinho mais, uma cidade mais pacata, mais calma, mais interessante. E depois criei um ginásio na altura e pronto. Depois liguei-me também à atividade empresarial num ginásio. Como é que correu? Muito bem. Durante 3 anos correu muito bem, mas depois a sociedade que eu fiz na altura não correu muito bem. Pronto, acabou por ali. Por outros motivos que não do desporto. Continuei a ser ligado ao fitness e à área do fitness. Continuei na Universidade do Minho. Muitos mais anos. Assim, eu fui instrutor de aeróbica, não parece, mas é verdade. É sério? Há 30 quilos atrás também. E, portanto, foi uma fase da minha vida muito interessante. E o Sporting Clube de Braga? E depois fui convidado pela Guilhermina Rodrigues, na altura, para abraçar um projeto de dinamização do voleibol no Sporting Clube de Braga, conjuntamente com o João Lucas, que já tinha uma geração anterior. E foi-me passada uma geração que vem de Lamaçães e pronto, eu abracei o projeto. Lamaçães da escola? Da escola de Lamaçães, sim. Também tinha na altura um projeto muito interessante. E continua a ter. Lamaçães continua a ter voleibol. Era eu adolescente e já se falava da equipa de voleibol de Lamaçães. Sim, e ainda continua a existir. E esse projeto, no fundo, acaba por se alargar ao clube. Estender-se, neste caso. Sim, o projeto que nós temos no Sporting de Braga Voleibol baseia-se em 3 coisas interessantes, na minha opinião. A relação com a escola, porque nós temos
relações e laços de relação com as escolas que têm voleibol na cidade. Depois a Escola Lamaçães, que alberga o projeto de voleibol da cidade. A Escola de Lamaçães é uma referência da modalidade. E depois, a partir de cadetes, as equipas de Lamaçães passavam para o Sporting Clube Braga. Agora não é bem assim, porque Lamaçães não tem capacidade para dar corpo à quantidade de pessoas que quer jogar voleibol em Braga. Portanto, a cidade cada vez gosta mais da modalidade e, portanto, nós temos, a par de Lamaçães, a par de outros clubes de Braga, temos abraçado o projeto de ter equipas de formação iniciadas e infantis no Sporting Clube Braga. Então há um interesse crescente desde 2001, não é? Sim. E o projeto tem sofrido várias ramificações. Tem. Tanto é que já, dentro de casa já não comportam toda a gente, não é? Nós temos neste momento 7 equipas de voleibol. Quando habitualmente... Em vários escalões? Em vários escalões. Quando habitualmente tínhamos 2, 3 limite, não tínhamos mais. E neste momento temos 7. Em que a Lamaçães faz parte do projeto e está incorporado no projeto e é a escola-mãe, e é a escola-mãe e é a escola fundamental no projeto. Claro. Mas Braga, o Sporting Clube Braga tem agora também outras equipas e faz com o Lamaçães um trabalho coordenado. A equipa, vou-lhe chamar profissional? Ou não é profissional. Sénior? Sim, a equipa sénior, sim. Tem tido novamente um crescendo nos seus resultados. Ainda há pouco tempo tiveram uma descida de divisão. O que é que aconteceu para este volte-face? De repente voltam à divisão primeira e estão outra vez muito bem lançadas, não é? Sim, nós tivemos 13 anos na primeira divisão. Começamos com o projeto em 2001, tivemos na terceira, na segunda, passamos para a primeira com o professor João Lucas. Tivemos muitos anos com o professor João Lucas, depois ganhamos outro tipo de proposta, depois houve o Mário que tomou conta da equipa, depois o João Paulo, e acabamos por descer de divisão por um 7 no ano passado. Mas lá está, quer dizer, tivemos que dar um passo... azar? Não foi azar. Eu não acredito... No desporto não há azar. Tem que haver mérito ou de mérito, ou tem que haver mérito de alguma das partes para que uma das equipas não... Claro que pode haver um caso de um momento de infortúnio, claro que sim, mas no desporto há mérito ou não há. Quer dizer, basicamente é isso. Tivemos alguns pontos menos conseguidos e pronto, e houve um jogo que não conseguimos ganhar, por um 7 não conseguimos ficar na primeira divisão, descemos, tudo bem, demos um passo atrás e agora... Estão a dar 2 ou 3. E agora voltamos a dar 2 ou 3 e estamos na primeira divisão novamente, com uma época espetacular, só com vitórias, claro. Invictos, com o professor José Oscar Barros na liderança e com bastante sucesso. Quais são os objetivos a curto prazo? Manter esta ideia muito importante para nós. A loucura de ter seis estrangeiras, de ter tudo, não é? Para ganhar títulos e por aí fora, nós não entramos nesse... Algum sonho no Castelo no ar? Eu não acredito nisso. Eu acredito que o desporto tem 2 mais-valias. Primeiro, trabalhar para uma sociedade mais rica, mais forte, mais coesa, porque tem valores que despontam para isso. E acredito que o desporto é uma raiz fortíssima de relações interpessoais, de melhor sociedade, de sociedade mais justa, sociedade mais de valores, com méritos e por aí fora. Portanto, nós no desporto escolar, nós no Sporting Clube Braga, tentamos incutir valores educativos, valores humanos ou humanistas, vamos chamar assim, para fazer do desporto uma escolinha de virtudes, uma escolinha de grande mais-valia para quem o pratica. Portanto, acreditamos nisto. Estar a fazer isto na formação inicial das atletas. É evidente que não temos só atletas de mais-valias, claro. mas temos a missão de chegar a toda a gente com este mérito, que é tentar ensinar a jogar e tentar... No fundo é a educação pelo desporto.
e desporto para a educação, basicamente. Ou Também educação isso para o desporto, não é? também isso, claro. E depois a equipa sénior tem que ser o reflexo disso. Depois, obviamente, que não chega e então complementamos com uma atleta que seja de fora e que venha trazer, quando digo de fora pode não ser estrangeira, pode ser alguém que venha dar um aporte de qualidade maior à equipa e seja uma mais-valia, e temos feito isso de uma forma ponderada e moderada. E temos tido 13 anos na primeira divisão, portanto, descemos, ok, tudo bem, mas estamos lá. Já regressamos. E pronto, e a nossa intenção é ter alguém de fora que venha aportar qualidade, mas que também seja alguém que venha trazer boa vibe, não é? Venha trazer coisas positivas para... Traga alguma novidade, não é? Novidade e que seja uma mais-valia em termos de dinâmica de grupo e por aí fora. Sendo que a equipa sénior é como que um modelo de inspiração para as camadas mais jovens? Sim, nós tentamos. E faz sentido? Faz sentido. Nós temos muitas atletas que estão na equipa sénior que começaram connosco com 14, 13, 12, 11 anos. E é aí que reside o sucesso do que ainda há pouco dizia, da educação pelo desporto. Claro. E eu tive... Fizemos 20 anos há pouco tempo e então fiz assim um pequeno estudo, mais ou menos um estudo, de análise dos processos académicos e, por exemplo, uma das coisas que eu chego à conclusão é que rondamos 94%, 95% de pessoas que tiraram cursos universitários, que foram nossos atletas e que conseguiram tirar cursos universitários e que são agora formadas. Portanto, só isto já vale a pena, não é? Sentia que as pessoas conseguiam gerir o seu tempo, incluindo nele o voleibol? Claro. É fundamental para nós. E essa aprendizagem de gestão também faz parte? Claro, é fundamental para nós, que é, ok, nós podemos, e foi também uma aprendizagem que nós próprios tivemos que ter, não é? Enquanto... Não exigir o tempo todo para o voleibol e ao mesmo tempo aprender a que eles equilibrem os seus horários? A ideia principal é, eu posso ser um ótimo jogador de voleibol, mas ele não vai pôr comida na mesa. Mas o voleibol pode-me ajudar a pôr comida na mesa, fazendo com que eu construa uma personalidade forte, vincada, trabalhadora, a trabalhar por objetivos, a trabalhar solidariamente e com isto conseguir construir personalidades com inter-relações ou relações interpessoais muito fortes, de forma a criarmos boas pessoas, boas trabalhadoras, trabalhadores eficientes, pessoas que tenham a noção de que se eu trabalhar contigo, somos mais fortes e, portanto, com este tipo de entendimento, fazer com que as pessoas consigam atingir objetivos de vida. E temos conseguido, felizmente, muita gente, temos muitas médicas, que não sendo para mim só o lado mais... Não é o ser médico. Não é o ser médico, mas conseguiram atingir valores de excelência. Temos pessoas que tiraram engenharias e que são hoje referências e que estão bem enquadradas nos seus ambientes de trabalho. Portanto, isto para nós são medalhas, são pontos fundamentais do nosso processo. É evidente que nós estamos ali para ensinar a jogar voleibol, portanto, não é que isto entronca. De facto, nós temos de ter equipas competentes, mas também temos de ter boa gente e gente competente também, enquanto pessoas. Sim. O Carlos não consegue dissociar a sua paixão pelo desporto da sua veia de professor, pois não? Eu acho que quando nós praticamos... Eu fui fruto do meu trabalho enquanto treinador de voleibol, enquanto jogador de voleibol, eu fui fruto do meu trabalho. E eu acredito nisso, acredito no trabalho. Acredito claramente que se uma pessoa trabalhar com afinco e com método, podemos chegar mais longe. E quando nós trabalhamos com jovens, temos que passar esta mensagem. Porque é esta mensagem que vai fazer com que as pessoas acreditem no que estão a fazer, não é? Eu pergunto-lhe isto porque nota-se no seu discurso, na forma como fala, que a educação lhe está enraizada. Mas nem sempre se vê esse tipo eu vou-lhe chamar atitude, porque se reflete no comportamento de alguns treinadores que não adotam, ou pelo menos não conseguem ter essa visão tão alargada do papel preponderante da educação no desporto. Por isso lhe pergunto se realmente é indissociável o Carlos professor do Carlos treinador.
Não, quer dizer, não me posso dividir, não é? Agora sou meio professor, sou meio treinador, porque um treinador é muito mais que um professor, não é? Um treinador e um professor trabalham sobre alguns valores e alguns princípios que são fundamentais para estruturar quem trabalha connosco. E a nossa, pelo menos a minha ideia enquanto técnico da modalidade, enquanto professor, nós tentarmos fazer sempre, todos os dias, o nosso melhor. Isso é uma máxima que tem que estar sobre a alçada de qualquer desportista. E se nós fizermos isto trabalhando em parceria com as pessoas que estão connosco, não é? Porque há pessoas que aceitam, por exemplo, um berro, há outras pessoas que não aceitam, há pessoas que nós conseguimos retirar delas só com afetividade, há outras que não se... Até toleram alguma pressão. Que até gostam que essa pressão exista. Portanto, tudo isso são formas diferentes de nós chegarmos a um processo, que é formar boa gente. Se eu conseguir fazer isso, estou a cumprir uma missão espetacularmente interessante para qualquer professor e qualquer treinador, que é ensinar a jogar, porque é um jogo muito interessante, muito estruturante. O jogo de voleibol é um jogo de dependência total do coletivo, muito importante isto, e assenta em muitos valores próprios da modalidade e que são muito vincados no desporto. Se eu puder fazer isto enquanto professor, enquanto treinador, eu acho que essa é a missão de qualquer pessoa que gosta do jogo. É evidente que temos tudo, não é? Temos pessoas, já vi um treinador bater numa atleta, já vi à frente de toda a gente. Isto é punido por um cartão, porque é uma conduta antidesportiva, mas já vi treinadores assim. Portanto, lamentavelmente temos de tudo, mas a nossa preocupação é nem todos os atletas que estão no Sporting Clube Braga vão ser atletas de elite numa modalidade. Temos que ter duas vertentes, a vertente missão educativa, porque é fundamental, e a vertente missão desportiva, que também é a raiz do que nós estamos a fazer, não é? É ensinar a jogar voleibol. Mas algumas conseguem ser atletas de elite, outras não conseguem, mas a raiz fica lá, que é tentar puxar por elas para que elas sejam boa gente, boas trabalhadoras, boas médicas que se preocupem com o que está à frente e não com o... Exatamente, com isto tudo. Com isto tudo, é isso mesmo. Em 2017, o Carlos foi reconhecido pelo EPDJ com o Prémio Mérito. Sim. Sente que talvez tenha sido por isso mesmo que acaba de dizer? Eu não sei porque é que foi. Eu fui indigitado por... Eu acho que foi. Eu fui indigitado pela Associação Nacional de Treinadores de Voleibol para receber esse prémio. Com muito orgulho fui receber esse prémio, mas ele não é meu. Ele é de um projeto, é de um grupo de pessoas. Eu não ganho nada sozinho. O Carlos está só a encabeçar um coletivo de pessoas eu faço parte. Eu faço parte. Pertencer a um clube é pertencer a um puzzle, em que nós somos uma peça, mas existem outras, se calhar maiores, não é? Com mais relevância do que um treinador, ou um diretor, ou um coordenador. Certo. Portanto, nós somos uma das peças existentes. Eu não ganhei nada sozinho, eu não consigo fazer um projeto desportivo sozinho. Existe uma série de dependências e de relações que são fundamentais criarem-se com este comportamento, que é todos somos mais fortes se trabalharmos em sintonia. Portanto, hoje o Sporting Clube Braga tem 7, 8 equipas de formação e a equipa sénior, mas depois tem um apoio espetacularmente interessante por parte da direção, do seu presidente, do diretor das modalidades, da coordenação que trabalhamos com a Nádia Covas, eu. Depois temos diretores que trabalham com as equipas, depois temos treinadores que trabalham com as miúdas, temos as miúdas que são fundamentais, portanto, sem atletas não conseguimos fazer nada. Portanto, é piramidal e ao mesmo tempo também é circular, não é? Porque é um puzzle, é um puzzle. Toda a gente, não há, as peças se encaixarem direitinhas, resulta melhor. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é que isso seja um puzzle bonito, e está interessante. A resultar. Sim, nós temos conseguido coisas espetaculares. Temos conseguido coisas espetaculares. Agora, gostávamos de dar um passo um bocadinho mais estruturado, maior, mais consolidado. Gostávamos de ter masculino, por exemplo, não conseguimos ter masculino porque não temos condições suficientemente fortes, instalações, para poder desenvolver o projeto no masculino. Gostávamos de ter mais equipas, há muita gente interessada. Braga gosta da modalidade.
há muita gente interessada e, infelizmente, não temos capacidade para abraçar tanta gente assim, porque não temos instalações próprias e não temos condições próprias para o fazer. Nós vivemos muito... Então vamos aproveitar aqui o momento. O que é que precisamos de fazer? Precisamos ter apoio efetivo e verdadeiramente efetivo das forças da cidade. No sentido de ter... Da cidade ou da região, vamos chamar Certo. assim. Porque o Braga não é só um clube de uma cidade, é um clube de uma região e é forte nesse sentido. Mas precisamos de ter instalações. Nós vivemos muito com a oposição, entre aspas, a rivalidade, entre aspas, do desporto recreativo, não é? Do que chamam os barriguinhas, e desculpem lá que eu também sou barriguinho, mas os barriguinhas são pessoas que andam lado a lado com o desporto competitivo. Certo. E isto não é bom para uma modalidade como a nossa, que precisa de tempo. Eu lembro-me que fomos campeões nacionais a treinar 3 vezes por semana, 90 minutos cada treino. E as equipas no Porto, tipicamente, treinam 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, 2 horas. Este tempo de diferença são umas manchetes e uns passos e uns remates significativos, não é? Claro. Portanto, isto pode fazer a diferença, obviamente. E o que acontece, na minha opinião, é, se nós tivermos condições para conseguirmos atingir determinado patamar, desenvolvendo um trabalho sério, de entrega... Estruturado também, estruturado, não é? com E de tempo, longo prazo. Com tempo, com estrutura, se calhar conseguimos atingir outros resultados. Já assim conseguimos algumas coisas. Esses são os objetivos do Carlos para os próximos tempos? Eu espero... Onde é que se vê? O Sporting Clube Braga vai fazer uma coisa muito interessante, que é, vai ter um espaço próprio, vai ter um pavilhão, a antiga piscina olímpica foi feita para ser uma piscina, vai ser reformulada, reconvertida na segunda fase da cidade do desporto, da cidade desportiva do Sporting Clube Braga, e portanto esta segunda fase incorpora um pavilhão zorro, grande, com algumas mais-valias. E portanto estou esperançado mesmo. Aproveito para colocar pressão. Não, a pressão existe, quem anda no desporto tem que saber viver com a pressão. Mas portanto, a ideia é, com isso, nós criarmos identidade, mais qualidade de trabalho, mais, entre aspas, profissionalização. Eu costumo dizer muitas vezes, às vezes até internamente, que é, nós podemos não ser profissionais, mas temos que ter uma atitude profissional. E se calhar, com essas condições, podemos garantir que temos mais apoio, temos mais tempo, mais apoio ao treino, mais apoio à competição e, se calhar, com isso, damos um passo em frente para melhorarmos as condições. Sim, claro, porque nós conseguimos algumas coisas, felizmente, temos tido algum sucesso desportivo, mas também o outro lado, lembram-se que o outro lado também tem sido uma raiz muito importante para nós, que é, não podemos esquecer a escola, não podemos esquecer os resultados escolares, não podemos esquecer que a formação académica é o que nos dá, é que nos vai pôr comida na mesa. E, portanto, é esse lado que nós investimos muito. Se conseguimos fazer as duas coisas, que é atletas de excelente qualidade e boas pessoas e boas profissionais, categoria. Está a ganho. Está a ganho. No fundo é um investimento holístico. Tudo isso é uma forma de estar na vida, que é um projeto desportivo em Portugal não pode ser só encarado como uma força desportiva. Tem que ser uma força social, em que o desporto realmente tem que fazer parte, não é? Claro. Não somos a Santa Casa da Misericórdia que estamos ali a cuidar de pessoas e coitadinhos, não é? Vamos tratar... Não. Mas temos que fazer também desse lado, da formação pessoal, da formação académica, lados fortíssimos do processo de formação desportiva. E eu acho que o caminho está muito certo e que, de certeza, que continuarão a nascer gerações que vão sorver e usufruir desses bons ensinamentos que o Carlos nos tem dado. Não sou só eu, há um grupo grande de pessoas que acreditam nisto e isto é muito importante para nós. Ganhar, no outro dia o Vabrinca dizia, perder faz parte do processo, ganhar é muito importante. Claro. É para isso que nós treinamos mais que os outros, ou treinamos exatamente. Como os outros, ou se calhar mais claro que os outros. É tentar fazer com que
as pessoas que vão para a prática desportiva tenham competências para ganhar desportivamente, mas também fazer daquilo formação pessoal. Se nós não conseguimos fazer isto, estamos a cumprir duas missões fundamentais, que eu acho que são estruturantes na sociedade e que são a mais-valia do desporto. O que é o desporto? Eu fui atleta, fui atleta, ganhei uns campeonatos, ganhei umas taças, fui à seleção, mas depois acaba. E o que é que fica desse período? Tudo aquilo que eu fui ganhando na experiência, na minha formação e o que faz de mim uma pessoa diferente praticando desporto. Portanto, a mais-valia do desporto é exatamente essa. Se eu conseguir fazer isso, ótimo, não é? Conseguimos pôr gente a pensar diferente. Já valeu a pena. Já, estou-nos já. Tantos bons exemplos que nós temos, tantos, e excelentes miúdos. Carlos, eu vou-lhe dar um miminho. Não deixa-me perguntar nada hoje. Obrigado. Obrigadíssimo. Dizer-lhe que com isto, dizer-lhe obrigada. Foi um gosto recebê-lo cá. Muito obrigado eu, muito obrigado eu. Gosta. Claro que gosto, claro. Costuma-se dizer a cavalo dado não se olha ao dente, mas eu tenho a certeza que é uma boa dentição, claro que sim. Obrigada. Se tiver novidades, passe cá, conte-me, eu quero saber. As próximas etapas já vi que vão ser muito interessantes as vossas atletas merecem o destaque que nós lhes pudermos dar. Sim, eu pretendo fazer desta nossa conversa aqui um momento de reflexão, não para mim, mas para todo um processo, porque aquilo que eu sinto às vezes é que há muita gente preocupada em ganhar, mas não estão preocupados em fazer processos para ganhar, estão preocupados em ganhar. O resultado. O resultado é que interessa, o resto e o processo é fundamental. E os obstáculos. Claro, sem dúvida que a sorte que dá trabalho, não é? A dificuldade faz aprimorar o engenho e, de facto, a questão ultrapassar as nossas dificuldades são aspectos fundamentais para a vida, porque é o que fica. Eu não me lembro dos remates, mas lembro dos meus amigos, não me lembro dos resultados, muitos resultados, mas lembro-me dos momentos e da formação que eu tive e do investimento que muita gente colocou em nós. E dos sentimentos que nutriu. Claro que sim, e é isso que fica. Obrigada. Eu acho que foi, vou dizer aqui, vou-me atrever a dizer que foi das entrevistas mais interessantes que eu tive aqui o prazer de fazer. Obrigado. E tenho a certeza que o Carlos, com essa metodologia e com a mentalidade que aqui veio mostrar, está no coração e na lembrança de muitas atletas que por si passaram, tenho a certeza absoluta. Eu espero que sim, tenho feito o meu papel. Obrigada. Obrigado. Foi um gosto. Obrigado. E assim nos despedimos da melhor forma possível. Não se esqueça, passe lá no nosso canal, subscreva, coloque lá aquela subscrição e o sininho. Não se esqueça de ativar. Nós prometemos o melhor dos conteúdos. Até à próxima. Este programa tem o patrocínio de